Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui no SAI Digital. E hoje nós vamos aqui dar uma olhada em um ponto que nos dias de hoje ele é muito importante para você, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de fontes de energia no Brasil, né? Então, o que é que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar que eu chamo a sua atenção para a importância disso por conta de que hoje nós sabemos que existe uma discussão muito grande no planeta de forma geral relacionado com o meio ambiente, certo? Então, os problemas ambientais estão aí e chamam a atenção em demasia até. O que nós acabamos tendo que parte significativa desses problemas ambientais, principalmente as chamadas mudanças climáticas, elas estão diretamente relacionadas com o consumo de energia, principalmente, mas não exclusivamente, um conjunto de fontes de energia que é denominado de fontes de energia não renováveis, principalmente os chamados combustíveis fósseis. Tá? Qual é a razão disso? Acontece que esse tipo de combustível emite uma quantidade gigantesca de poluição, principalmente o dióxido de carbono e o metano, que são aí importantes gases que contribuem para essas mudanças climáticas através do aquecimento global. Então, de uma forma geral, o que acaba acontecendo hoje é que nós temos o quê? Nós temos aí que existe uma grande discussão, uma grande preocupação no planeta inteiro, justamente nesse sentido. Como é que a gente vai compreender, como é que a gente vai resolver esse problema do meio ambiente? E uma das principais alternativas que se tem é nós mudarmos a matriz energética, passarmos a cada vez mais utilizarmos aí fontes de energia, que elas sejam fontes de energia mais limpas, que tragam um menor impacto ambiental, né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar muitas vezes que a preocupação vem crescendo, né? A gente tem principalmente um consumidor, que ele é um consumidor cada vez mais bem informado e consciente, que ele acaba percebendo que o consumo que ele faz também prejudica, nesse sentido, o nosso planeta, né? Então, nessa criação de consciência, a gente já percebe que existe um grande número de pessoas que fica preocupado: estou consumindo isso? Qual é o impacto do meu consumo sobre o meio ambiente, né? E você pode ter certeza absoluta. Hoje, as grandes indústrias, elas têm consciência desse consumidor, né? Então, a tendência é cada vez mostrar que aquele produto, ele é um produto que ele polui e impacta menos o meio ambiente, né? Então, essa é uma preocupação gigantesca. E é claro que esse tipo de preocupação tende a crescer sem sombra de dúvidas. E o que acabará acontecendo é que no futuro, aquelas empresas ou até mesmo aqueles países que eles se utilizarem de fontes de energia menos impactantes, acaba ocorrendo que, com toda certeza, eles vão ter uma fatia muito melhor do mercado para os seus produtos aí. Então, é com base nessa preocupação ou nessa ideia aí que nós vamos conversar um pouquinho hoje como é que está o Brasil nesse quadro de fontes de energia. E, além disso, nós acabamos tendo o quê? Quais são as principais características de algumas das nossas fontes de energia aí. Então, vamos lá, ó. O que nós temos aqui? A primeira telinha que eu trago para você, gostaria que você acompanhasse comigo, ela é uma telinha que vai trazer essa questão energética no Brasil, né? Então, a matriz energética brasileira por tipo de energia. Nesse caso, nós acabamos encontrando que nós dividimos em dois grandes tipos, renováveis e não renováveis, né? O que acaba acontecendo aqui é que o Brasil apresenta um índice de 45% de fontes de energia renováveis. Teoricamente, são aquelas fontes de energia que impactam menos o meio ambiente. E os outros 55%, eles acabam sendo fontes de energia que são o quê? As não renováveis, caracterizada principalmente pelo quê? Pelo petróleo, carvão mineral, o gás natural e uma parcela muito pequena de xisto também
e a chamada energia nuclear, né? Segunda parte do nosso gráfico aqui, o segundo gráfico que nós temos hoje, é justamente como é que se dá isso separado, dividido por fontes. Então, olha lá, ó, nós já percebemos claramente que 35% do nosso consumo é justamente o quê? Petróleo e derivados, tá? Num segundo momento aí nós encontramos que uma fonte muito importante, ela aparece com 17% e ela é relativa à biomassa, principalmente o etanol, o álcool dos automóveis, né? A hidráulica também nós temos um peso muito significativo, 13% aí, e as demais energias nós acabamos tendo um consumo um pouquinho menor, né? Então, de forma geral, qual é a ideia que traz aqui? Se esses dois gráficos trazem, melhor dizendo, para nós aí. A ideia é simples, né? Nós temos 45% da nossa energia que ela tem origem nessas chamadas fontes renováveis. E o que acaba acontecendo então? Acaba acontecendo que devido a isso, nós estamos, por assim dizer, muito bonitos na foto, né? Isso você pode ter certeza que é uma média muito superior aos demais países, principalmente aqueles em desenvolvimento e desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos aí raramente ultrapassam 30% isso, né? Então, desse ponto de vista, a gente tem, por assim dizer, uma matriz energética que ela apresenta características muito positivas, né? E agora, como é que ficam essas grandes reservas de energia? Como é que se dá essa produção no Brasil? A primeira delas que nós temos aqui é o chamado petróleo e gás natural, certo? Então nós sabemos que o Brasil aí, ele possui petróleo tanto em seu continente, bem como na chamada plataforma continental, no oceano. Em continente nós temos, por exemplo, reservas, que são reservas não tão significativas, mas importantes. É o caso que nós encontramos, por exemplo, na Bahia, na região do Recôncavo Baiano, né? Gás natural nós encontramos na Amazônia também, a reserva de Urucum, e assim por diante. Mas sem sombra de dúvidas, a grande coqueluche do momento, como nós falamos em petróleo e gás natural no Brasil, são as nossas reservas que nós encontramos no pré-sal. São reservas gigantescas e nós nem sabemos exatamente qual é o tamanho disso, né? Mas sem sombra de dúvidas são reservas muito importantes, onde o Brasil trata de deter essa tecnologia de produção e extração desse petróleo, né? Em águas profundas não existe nenhum país no mundo que tenha tecnologia para tamanha profundidade como nós temos aqui no Brasil, certo? Uma grande pena, talvez, de tudo isso aí, é nós encontrarmos justamente um momento que nós temos a capacidade, um momento histórico de produzir em grande quantidade, mais ou menos coincide com o quê? Com uma queda muito significativa desse petróleo no mercado internacional, somado justamente à, digamos assim, carga negativa que esse petróleo tem hoje em dia, por conta que seus derivados, eles impactam muito significativamente aí a chamada ou chamado meio ambiente, certo? Mas é importante. Carvão mineral. Então, o carvão mineral, por assim dizer, no Brasil, ou as nossas reservas, elas não são reservas muito significativas, né? Maior que a reserva que nós temos fica principalmente aí no estado de Santa Catarina, no sul do país, né? Onde nós acabamos tendo aí uma reserva do nosso carvão devido a razões geológicas, não possui alta qualidade, né? E essas reservas acabam fazendo o quê? Elas não são ideais, por assim dizer, por exemplo, para serem utilizadas na produção, ou como parte da produção, do aço. Mas uma parte dessa produção nacional de carvão mineral, ela se destina principalmente às termoelétricas, né? Que é produzir a energia elétrica a partir de uma fonte térmica. E nesse caso nós encontramos o quê? Nós encontramos aí a presença justamente do chamado carvão mineral. Seguindo lá, ó, uma outra importante fonte de energia e que vem aumentando muito sua produção no Brasil é a chamada energia solar, né? Então a energia solar, como a gente sabe, é uma fonte de energia
mais antiga do planeta, né? E a principal fonte do planeta que nós temos aí, né? Onde nós acabamos tendo, ao longo da história, o homem utilizou de diversas formas. E na atualidade nós acabamos tendo que cada vez mais se massifica o consumo, a produção, principalmente a partir da energia solar para a produção de eletricidade. São os famosos painéis fotovoltaicos. Talvez você já tenha visto aí na sua cidade que hoje existe uma prática cada vez mais comum das pessoas instalarem aquelas gigantescas placas em cima do telhado da sua casa para captar energia. Aquilo é uma forma de energia muito interessante, né? Porque teoricamente ela é muito limpa, apesar que a produção daquelas placas tem impacto muito significativo também, né? Mas por outro lado nós percebemos também que essas placas elas têm um período de vida muito longo, né? E apresentam baixa manutenção, porque não tem movimento, logo não tem atrito entre as partes. No Brasil, é uma fonte de energia significativa devido à nossa posição geográfica. Parte significativa do nosso território aí, ele fica em latitudes significativamente também baixas. Isso significa que do ano inteiro nós temos o quê? Nós temos temos fotoperíodos, né? Períodos de iluminação que são muito grandes e significativos aí, certo? Além disso, nós temos o quê? A energia eólica, é um outro tipo de energia que ela vem significativamente crescendo no Brasil, né? Então nós encontramos que basicamente algumas regiões se destacam na produção desse tipo de energia, porque ela depende de condições naturais, principalmente de ventos constantes e com velocidade superior a 12 km por hora. Encontrou isso, as condições, é significativo. Então, as principais regiões brasileiras onde se produz em maior quantidade é principalmente no litoral nordestino e também no Rio Grande do Sul. É claro que em outras regiões brasileiras aí nós também encontramos algumas usinas eólicas que estão operando, estão em produção aí, né? Energia hidráulica. O que é essa energia hidráulica ou as hidrelétricas? Brasil, e se você viu lá no gráfico anterior, nós temos uma quantidade muito grande e significativa delas, e isso se deve a condições naturais. Temos gigantescos rios, que eles basicamente são rios de planaltos. Rios de planalto com grande volume de água. Então, o Brasil historicamente aí, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, tratou de fazer o quê? Passou um processo de investimento muito pesado. Construímos muitas hidrelétricas e elas são responsáveis por uma parte muito significativa da nossa produção de energia elétrica, né? É a principal fonte que nós temos. Tá? Muita gente pensa assim, que as hidrelétricas elas são o quê? Elas basicamente não impactam o meio ambiente, mas elas impactam também o meio ambiente. Não na hora da produção, mas basicamente no quê? Na hora da construção dos gigantescos lagos aí, que eles acabam fazendo o quê? Alagando regiões que têm áreas florestais, cidades, vilas, povoados, e além disso também muitas vezes áreas férteis aí, certo? Daí nós encontramos o quê? Presença da energia nuclear. Tipo de energia que o Brasil entrou nessa onda aí a partir da década de 60. Instalamos basicamente 2 grandes usinas no Brasil que não deram muito certo, por assim dizer, por problemas de tecnologia atrasada já à época. Agora nós temos ainda, essas foram as 2 grandes nucleoelétricas, Angra 1 e Angra 3. Angra 1 e Angra 2. E Angra 3 aí está prestes a entrar em funcionamento. E como eu já chamei a atenção, a biomassa também é uma outra importante fonte de energia no Brasil, por uma razão simples, né? Nós utilizamos em grande quantidade, principalmente o etanol em nossos automóveis. E o Brasil acaba apresentando que característica também? Ele acaba apresentando outra característica importante. Nosso clima, nosso solo e nossa disponibilidade de terras férteis favorece justamente que nós tenhamos uma capacidade muito grande de produzir o etanol, que se comparado, por exemplo, com a gasolina,
é, sem sombra de dúvidas, um combustível de menor impacto ambiental. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.